Este é o vídeo de exemplo de como utilizar o Health Check API, que é um projeto open source, bem simples, que vocês podem contribuir, inclusive, adicionando qualquer funcionalidade ou pedindo para adicionar novas funcionalidades. Primeiro, tem uma série de pré-condições que são bem simples e vocês provavelmente já devem ter configurados na máquina. Primeiro é ter o Java JDK 6 ou superior, configurado no path, instalado, obviamente, e não tem problema se for um Java mais atual. Ter o Maven 3.6 ou superior instalado e configurado no path, para que a gente possa executar as linhas de comando para a execução desse projeto. E clonar o projeto na sua máquina, obviamente, para poder utilizá-lo, alterar os testes. Nesse momento eu vou verificar se o Java está instalado, na verdade em uso, e o Maven também, e fazer um clone do projeto. Vou abrir o prompt de comando e vou escrever java-version, pressionar Enter, e ele vai mostrar aqui que realmente eu tenho o Java instalado. E eu vou fazer a mesma coisa com mvn-version, e ele vai me mostrar se tem o Maven instalado ou não. Isso já é um indicativo de eu realmente ter os dois instalados. Agora, eu vou copiar aqui na página do GitHub do projeto a URL para o clone, ou vocês podem clicar no download zip também e descompactar depois. E aqui eu vou ir até minha pasta de desktop e vou colocar o comando git clone e a URL que eu preciso do meu projeto. Ele vai terminar de clonar o projeto e eu posso navegar até a pasta e ver todos os arquivos que estão contidos nela. Para adicionar mais testes, você deve alterar o arquivo health_check.json, que é o nosso arquivo padrão de testes, incluindo os seguintes itens: um name e uma URL. O name é o nome do teste que vai ser executado e a URL é a URL que vai ser testada, verificando se ela está ou não no ar. Então aqui temos um exemplo do arquivo XML, do arquivo JSON, que é um array de tests, e esse nome testes vocês não devem alterar, e daí dentro desse array eu sempre tenho um par de name e URL, abrindo chaves, colocando o atributo name e o atributo URL, e fechando chaves e colocando uma vírgula para adicionar o próximo. Então eu tenho 3 testes aqui, por exemplo, do Postman, que são 2 testes numa base de serviço REST, e tenho a última num teste para os correios, numa API SOAP. E eu consigo testar tranquilamente e colocar todos no mesmo teste, SOAP ou REST. Só lembre-se que quando vocês escreverem, adicionarem os testes, vocês não colocam a vírgula no último fechar chaves do par de name URL. Para adicionar um teste a mais no arquivo healthcheck.json é muito simples. No final do último conjunto de dados eu vou inserir uma vírgula, vou pressionar Enter e abrir uma nova chave, que é uma nova parte de dados, e colocar as informações. Por exemplo, o name. Eu vou testar aqui para uma API de temperatura e de ver se vai chover ou não, né, de clima. Vou chamar aqui de weather map cidade, vírgula, o próximo atributo que é a URL. E a URL que eu vou utilizar é uma URL de uma API aberta para esse tipo de informação. Então assim, eu adicionei um novo teste para minha execução e obviamente se eu for adicionar muito mais testes eu vou fazendo a mesma coisa, inserindo uma vírgula no último, criando o bloco de chaves e dentro dele name e URL, um para cada teste que eu vou executar. Para executar testes é simples. Nós vamos navegar até a pasta do projeto via terminal ou prompt de comando e executar o comando mvn clean test. O mvn é um comando Maven, porque esse projeto foi desenvolvido com Maven. O clean ele vai limpar tudo que já existe, entre aspas, deletar tudo que já existe de resultados, e o teste ele vai executar o teste e gerar os resultados para nós. Então, para executar o teste, eu já estou na pasta do projeto, que é o Health Check API. Eu vou executar o comando mvn clean test. Ele vai demorar alguns segundos,
só para verificar se está tudo certo e vai executar o teste. Inclusive, ele vai colocar o último teste que nós criamos lá na previsão do tempo e vai ter executado aqui tudo com sucesso. É bem fácil de executar. Há 3 saídas de resultados. A primeira é a saída de console, a segunda é um relatório HTML e a terceira é um relatório XUnit. Na saída de console, depois de eu ter executado o teste, o console vai mostrar o próprio resultado com as URLs executadas e o status geral, quando executa aquele comando mvn clean test. Geralmente a primeira execução vai mostrar muita informação para vocês, porque o Maven vai baixar as bibliotecas dependentes necessárias para a execução e depois executar o teste. Na segunda vez em diante, ele não vai mostrar tanta informação assim, só vai mostrar a informação do teste. Por exemplo, essa é uma saída após a segunda execução, terceira, quarta, que ele só mostra o resultado que eu preciso. Eu tenho aqui a lista de testes que foram executados e eu tenho o status geral, o status final da execução. Aqui está sucesso. Se ele falar, obviamente, ele vai mostrar que esse status é falha. Essa é uma forma rápida de ver se eu realmente tenho os testes todos executados e com os resultados esperados, que são as APIs, né, online, ou não, se tem algum erro na execução, alguma API está fora do ar. O relatório HTML ele é executado automaticamente depois que eu executo o comando, só com uma pequena diferença. Ao invés de mostrar no console alguma coisa, ele vai gerar uma pasta chamada target, e dentro dessa pasta target vai existir várias pastas. Uma delas vai chamar report. E nessa pasta report ele vai conter o arquivo HTML com o mesmo nome do arquivo JSON. Por exemplo, se vocês executaram e deixaram o nome do arquivo JSON como health_check.json, ele vai gerar um arquivo HTML dentro da pasta target report chamado health_check.html. E o relatório HTML ele fica um pouquinho mais bonito e eu posso mostrar como resultado de teste através de um dashboard. No canto esquerdo ele tem uma lista de testes e mostra o status se é pass ou fail, se passou ou falhou. E se eu clicar em cada um, ele vai mostrar qual é a URL que ele executou. E em caso de falha, ele vai mostrar exatamente o que falhou. O relatório XUnit, ele vai ser gerado na pasta target também, mas em uma pasta lá dentro chamada Certified Reports. Dentro dessa pasta Certified Reports, nós vamos ter um arquivo chamado test, com T maiúsculo, traço, o nome da execução, que é healthcheck.testExecutor, que é o teste que executa para poder fazer o teste internamente, e vai botar .xml. Esse arquivo é um relatório XUnit e ele pode ser lido ou interpretado por diversos sistemas de integração contínua. Então, se eu executo num Jenkins, por exemplo, e eu quero já agregar os resultados da minha execução do HealthCheck API já no Jenkins, eu só aponto e digo para o Jenkins, olha, esse aqui é o arquivo XML do formato JUnit, do XUnit. E ele já agrega com o resultado e mantém o histórico. Uma vez executados os testes, notem aqui que eu já executei a partir do build anterior. E nós temos o resultado via linha de comando. Agora, se eu acessar a pasta do projeto e dentro da pasta target, eu vou ter aquelas duas pastas, a report e as Certified Reports, que são as que vão gerar os resultados para nós. Na pasta Report, eu tenho aqui um arquivo HTML, que é um dashboard de execução. Então eu vou ter todos os testes aqui no canto esquerdo sendo apresentados e no detalhe qual API, qual URL que ele apontou e executou o teste e o status, se foi sucesso ou não. Caso tivesse algum erro em algum deles, não teria toda essa bolinha verde, iria mostrar que tinha um falhado, com falha, né? Iria mostrar no detalhe, além da URL que ele tentou acessar, qual era o erro. Se foi um timeout, se foi alguma coisa diferente disso. Depois, se eu quiser visualizar o relatório no formato XUnit, eu acesso a pasta Certified Reports e tenho aqui um arquivo XML do test_healthcheck.testExecutor, onde ele, na verdade, é um XML no formato de XUnit, que é um padrão até do JUnit, para eu poder agregar em relatórios de integração contínua, por exemplo, né? Então aqui no finalzinho dele, eu tenho todos os testes que executaram, o nome do teste e até o tempo que foi executado cada um.
Se você quiser alterar o nome do arquivo de teste, que por padrão é o health_check.json, nós podemos criar qualquer outro nome, mantendo a mesma estrutura de arquivo e um ponto .json no final. Tá? Esta é uma opção para quando, por exemplo, nós desejarmos executar em diferentes ambientes. Eu tenho as APIs do ambiente de desenvolvimento, as APIs do ambiente de teste, as APIs do ambiente de homologação. Eu quero ver na cada execução se cada uma está no ar, né? Se eu quiser mudar o nome do arquivo, eu tenho que passar um parâmetro via linha de comando, informando para o projeto qual é o arquivo e onde ele se encontra. O parâmetro é o "-d", a palavra file, o símbolo de igual e o nome do arquivo que eu quero, .json. Por exemplo, eu estou executando um comando aqui, mvn clean test, passando o parâmetro "-d file, com o nome de arquivo health_check_on de homologação, .json. E dele passa a usar esse arquivo como o arquivo de execução de testes. Uma observação importante é que você tenha um arquivo JSON para cada ambiente, por exemplo, mantendo sempre o sufixo, que é lá no final do nome do arquivo, o underline nome do ambiente que você deseja executar. Por exemplo, se eu quero executar no ambiente de desenvolvimento, meu arquivo vai ser o health_check_dev. Se eu quero executar no ambiente de teste, meu arquivo vai ser o health_check_test. Se eu vou executar no ambiente de homologação, o nome do arquivo vai ser health_check_on de homologação. Agora, se eu quiser criar um outro arquivo, por exemplo, um de testes, é só separar o arquivo, por exemplo, esse health_check.json é meu arquivo de desenvolvimento, e eu quero ter um arquivo de testes para apontar para APIs de testes, né, para fazer essa separação, para não misturar tudo. Então eu posso simplesmente criar o nome do arquivo, como por exemplo, health_check_test.json. Mas vocês podem criar qualquer nome de arquivo que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu vou, só para fazer um teste simples, eu vou na verdade copiar o meu anterior, vou colocar no teste apenas a parte da API de previsão do tempo. Esse seria meu arquivo de teste. Agora, quando eu executar na linha de comando, na sequência, informando que eu quero esse arquivo de teste, ele vai executar somente esse teste. Então eu vou executar o comando com o parâmetro do arquivo que eu quero executar. Então vou escrever aqui mvn clean test -d file igual, e agora o nome do arquivo, que é health_check_test.json. E a partir da minha execução, ele vai usar aquele arquivo para testar e vai ter apenas um único teste, que é da nossa API de previsão do tempo. Ele mostrou aqui que está ok. Se eu olhar o relatório agora, lá o do gerado pelo HTML, vocês vão ver que o nome do arquivo HTML é o mesmo do arquivo JSON, e eu vou ter também o relatório HTML para essa execução, a única execução para a previsão do tempo da cidade. A API tem um timeout padrão, que é o tempo de espera que ele vai ficar tentando ver se a API está no ar. O padrão são 10 segundos. Se você quer diminuir ou aumentar esse tempo, nós temos que passar um parâmetro adicional através do "-d", o nome é timeout, igual, e o tempo que eu quero em segundos. Por exemplo, aqui eu estou executando um comando mvn clean test, passando um timeout de 5 segundos, diminuindo o tempo de timeout. Se em 5 segundos a API não responder, dizendo que está no ar, ele vai mostrar um erro lá para vocês no relatório dizendo: essa API deu falha, a princípio está fora do ar, porque eu esperei 5 segundos, fiquei tentando em 5 segundos, e ela não deu nenhum tipo de retorno. Para a execução com timeout, eu vou colocar um timeout bem pequeno agora para a gente realmente ver se vai passar ou falhar dependendo do tempo que ele demorar. Então vou escrever aqui mvn clean test, eu vou executar sobre o meu arquivo que tem todos os testes, que é aquele que a gente está chamando de desenvolvimento, um parâmetro "-d timeout igual a, vou colocar de 1 segundo, só para caráter de teste, e vou mandar executar. Ele vai interpretar os arquivos JSON, agora vai executar cada testezinho. A partir que ele vai executando,
se tiver uma certa demora, ó, ele mostrou uma falha, certo? 4 execuções, uma falha. Eu vou olhar o arquivo de relatório HTML que foi gerado e eu vou poder enxergar a falha no teste do Postman, que ele está falando aqui, ó, Connect Timeout. Então, ele deu um timeout que ele demorou mais de um segundo para responder a essa requisição, vendo se ele está ou não no ar. Então, eu consigo trabalhar com os timeouts para determinar o período de tempo que ele vai me retornar se, opa, estava a API fora do ar ou não. Aqui no caráter de 1 segundo foi só explicativo, só para mostrar um erro, tá, pessoal? Lembrando que o timeout padrão é 10 segundos, mas vocês podem alterar para mais ou para menos. Esse foi uma breve introdução sobre o Health Check API. Espero que vocês possam utilizar. E se vocês tiverem qualquer problema ou qualquer dúvida, entrem no GitHub do projeto, que é o que mostra aí na tela, e podem postar issues ou dúvidas, perguntas ou adição de funcionalidades, ou mesmo vocês fazerem um clone do projeto e ajudarem a melhorar o projeto. A gente vai estar sempre à disposição de vocês para poder melhorá-lo.